Olá, a nossa aula de hoje trata dos conceitos básicos de administração. Iremos relembrar os conceitos e princípios que estudamos lá na disciplina de Administração 1, no início do curso de Segurança do Trabalho. Eu vou estar compartilhando aqui com vocês a minha apresentação e aí a gente já começa. Muito bem. Então, vamos iniciar discutindo o que é a administração. E lembram dessa figura que nós estudamos lá no início do curso? Ela mostra, na verdade, o nosso processo administrativo, que é composto por nós temos os recursos humanos, que são as pessoas que integram as organizações, os recursos materiais, e aí abrangem máquinas, equipamentos, matéria-prima para o processo produtivo, os recursos financeiros, extremamente importantes, porque sem dinheiro a gente não consegue fazer nada, e os recursos informacionais, ou seja, informação, que hoje é um diferencial no mundo dos negócios. Então, nós fazemos tudo isso com vistas a atingir os objetivos da organização, sejam quais forem, o lucro, as metas, a própria essência da organização, aquilo que elas propõem. Então, temos por extenso essa definição de administração como o processo de alcançar os objetivos organizacionais de modo eficiente e eficaz, através do planejamento, organização, direção e controle dos recursos humanos, materiais, financeiros e informacionais. Então, aqui está o nosso processo administrativo. Nós costumamos estudá-lo nesta ordem, mas não necessariamente esses verbos, esse processo, ele ocorra nesta ordem pré-definida. E essa figura nos mostra que todos eles estão em inter-relação, eles são interdependentes. Agora deixei aqui para vocês os conceitos por extenso de cada um deles. Então, planejar consiste em quê? Definir o rumo da organização, o que se pretende atingir e o que fazer para tal, a estratégia. Para isso é necessário conhecer tanto para fora da organização, ou seja, o ambiente externo, como para dentro, a própria cultura, os recursos, o que faz parte da organização. Já organizar tem a ver com as funções que cada um vai fazer e como vai se dar essa estrutura, esse interrelacionamento de forma vertical e horizontalmente. E aí nós estamos falando do quê? Dos organogramas, que estudaremos mais para frente, recapitulando também aquilo que estudamos em Administração 1. Já dirigir consiste em atuar de forma a conseguir dos subordinados um desempenho tal que permita atingir os objetivos, ou seja, é a parte da execução propriamente dita, e talvez a mais difícil. Já controlar é verificar em que medida esses objetivos estão sendo atingidos. Aí nós temos que tentar compreender a razão dos desvios, se eles existiram, e eventualmente tomar medidas corretivas. E aí, neste momento, nós estamos realimentando todo o processo e já estamos planejando novamente. Agora que nós entendemos e relembramos o que é a administração, vamos relembrar o que é a organização. A organização no sentido de duas ou mais pessoas inseridas numa estrutura aberta ao meio ambiente externo e trabalhando de um modo conjunto, coordenado, para alcançar determinados. Nós não podemos entender essas pessoas como uma organização, porque apesar e elas têm o mesmo objetivo, que é tomar o ônibus, elas não estão trabalhando, muito menos de um modo conjunto e coordenado. Então, não podemos entender a organização dessa forma. Agora, uma turma de alunos, talvez, né, que estejam trabalhando de um modo conjunto, aí nós temos uma espécie de organização. E já a empresa é uma organização, então é um tipo muito importante de organização.
ela vai atuar na lógica do mercado, ela é condicionada por uma série de variáveis, e ela tem administradores, os próprios acionistas ou proprietários que investiram seu dinheiro naquela empresa, do Estado e dos fornecedores que vão fornecer insumos, máquinas, equipamentos, etc., para essa empresa. Agora vejamos alguns conceitos muito importantes também para a administração, para as organizações. Começando pela missão. A missão, a razão da existência de uma empresa é a essência, normalmente expressa numa frase, e a missão não muda, ela é perene. Então, a não ser que a gente faça uma reestruturação radical naquela empresa, quase que transformando ela em uma nova. Aí é um grande objetivo da organização, é onde é que ela quer chegar e para um próximo período de tempo. Normalmente essas frases de missão, visão, são colocadas no ambiente da organização, no site, no crachá do empregado, todos fixem e digam essa missão e essa visão. Assim como os valores, que vão ser os princípios, aquilo que a organização acredita e vivencia, também são muito divulgados. Já os objetivos, eles têm um determinado período de tempo em que se vai trabalhar, tem a ver com aquilo que a empresa deseja atingir, então as metas, os grandes objetivos, os resultados esperados. E agora que nós estudamos esses conceitos básicos, vamos entender um pouquinho sobre a classificação das empresas. Aqui nós vamos ver várias formas nas quais as empresas podem se classificar. Então, a primeira delas, estudamos lá na época de escola, tem a ver com setores, né, indústrias, né, aquilo que vai processar aquela matéria-prima que nós extraíamos lá do setor primário. E o setor terciário se refere ao comércio e aos serviços, que está também muito em crescimento nos dias de hoje. A outra apenas um proprietário, né? As empresas societárias ou as sociedades, e as cooperativas ou outras organizações de economia social. Nós não vamos entrar em detalhe neste momento, mas que possuem legislação própria, uma forma de organização um pouco número de trabalhadores, é uma classificação importante para nós. A pequena, mais ou menos entre 11 e 50, a média, mais ou menos entre 50 e 250, e a grande empresa, aquela com mais de 250 trabalhadores. Outra classificação é segundo o âmbito de atuação, ou seja, onde a empresa tem escritório ou unidade de atuação. Empresa local, aquela que está em determinado local, num município, numa cidade, mais individualizada. Uma empresa regional, aquela com diversas unidades, ou pelo menos 2 unidades dispostas na região, seja ela na cidade, no estado. A empresa nacional, normalmente com escritórios ou unidades em mais de um estado do país. E a empresa internacional, aquela que tem, inclusive, atuação, escritórios, unidades em outros países. Outra classificação é segundo a titularidade do capital. Então, essa é uma classificação muito simples. Aqui estamos falando de empresa privada, pública ou mista. A privada é aquela em que o capital está nas mãos dos particulares. A empresa pública, o
capital e o controle está nas mãos do governo, seja ele federal, estadual ou municipal, e na empresa mista, quando nós temos uma propriedade compartilhada. Então, uma parte, por exemplo, pertence ao governo do estado do Rio Grande do Sul, outra parte é dividida em acionistas, investidores, como exemplo temos o nosso Banrisul. Depois, segundo setor em que se encontram, aqui é diferente daquela classificação que nós vimos de primário, secundário e terciário. Aqui estamos falando em primeiro setor, o Estado, civil organizada. É um setor formado por organizações que não são do governo, mas também não tem a finalidade lucrativa. Então, são as ONGs, as OCIPs, as associações, que têm esta finalidade muito mais social do que lucrativa. E também não pertence ao governo. Então, essa figura aqui no nosso último slide mostra essa interação entre o Estado e o mercado, e essas bolinhas como se fossem pipoquinhas, né? Então, aqui pipoca o terceiro setor. O terceiro setor vem ocupar um espaço que nem o Estado e nem o mercado tomaram conta. Então, a dica, né, não confundir o setor do terceiro setor com o setor terciário. Eles têm essa nomenclatura meio similar, né, na forma de se escrever e de se falar, mas são classificações diferentes. Claro que muitas vezes determinada organização é do terceiro setor e também é considerada do setor terciário, mas por outras razões, né? Não porque não que sejam a mesma coisa. E aqui nós encerramos, então, essa nossa apresentação e já deixei para vocês no Moodle uma atividade para ser realizada. Qualquer coisa, entre em contato. Bons estudos!